favor. 1 João capítulo 5, versículo 4. Leia, pode ler. 1 João 5,4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como pela nossa fé vencemos o mundo. Ontem foi a sexta-feira, intitulada Sexta-feira de Páscoa. Foi o dia que se comemora a data em que Jesus foi crucificado. Graças a Deus que Jesus foi crucificado, irmão. Graças a Deus. Por quê? Porque Jesus mostra para nós algumas características. Para complementar, quando eu deixo aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e o 20, e a parte de Atos 20. Como é grande o poder que age em nós. Porque cremos nele, e esse poder age em nós mesmos, com a força que é de Deus. Pois foi com esta força que ele ressuscitou Jesus Cristo. Vera e Aliésia, irmão Adão e todos os irmãos que estão aqui. Perceba, a alegria do crente, Daiane, não está na morte. A alegria do crente não está porque ele foi ao sepulcro. A alegria do crente não está porque simplesmente Jesus foi um homem que ficou na história como um grande curador, como um grande libertador. A alegria do crente, ela não se baseia, por Laís Fernanda, em nada disso. Isto é um complemento. A alegria do crente, Vera, está contida em uma só palavra. Quando Jesus disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo. E todo crente tem condições, autoridade de Deus, ousadia de Deus, para vencer o mundo. E a nossa carne, eu estava falando outro dia, que o salmista no Salmo 64, ele afirma que até a carne dele tem vontade de buscar a Deus. Ei, quando um crente chega ao nível, irmão Adão, que até a carne dele tem vontade de buscar Deus, eu fui pesquisar porque a carne de Davi tinha vontade de buscar Deus, porque eu não vou negar para você, a minha carne não tem vontade de buscar Deus. A minha carne tem vontade de dormir, a minha carne tem vontade de comer, a minha carne tem vontade de tomar 2 litros de refrigerante de uma vez, a minha carne tem vontade de fazer um bocado de coisa que não é correto. A minha carne, mas não é porque o senhor faz o contrário, porque a Bíblia diz que nós somos dominados pelo Espírito e não pela carne. É o Espírito que liga você a Deus e não a carne. Jesus foi testado na carne, aliás. A Bíblia relata em Lucas capítulo 4 e também em João no seu Evangelho, que Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado. Não é muita ousadia do capeta. O capeta levou Jesus para ser tentado. Será que Satanás sabia que podia ganhar aquela guerra ali entre Jesus e Satanás, velho? Eu vou conseguir tentar Jesus e derrubar ele. O diabo sabia que não conseguia, mas ele foi tentar. Aí ele foi com Jesus e foi levar Jesus a 3 lugares para Jesus ser tentado. E levou 10 pancadas de Jesus. Na primeira, Jesus disse: Satanás, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí o diabo disse: mas também está escrito: olha, pula daqui embaixo, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e não te acontecer nada. Aí Jesus disse: também está escrito: para trás de mim, Satanás, foge de mim, Satanás, sai da minha frente, Satanás. Aí por 3 vezes Satanás tentou Jesus e não conseguiu derrotá-lo. Mas entenda, Jesus não estava bem alimentado, Jesus estava fragilizado. Jesus era um sujeito magro, eu disse isso ontem, 7 caras, os irmãos quase caem para trás. Jesus era um sujeito magro, mais ou menos de 1,70 m para 1,80 m, cor queimado. E Jesus estava 40 dias sem comer, mano. Eu fiquei 45, mas essa barriga aqui, que esse menino nunca nasce, tem muita gordura. Então, quando eu sinto fome, o intestino vai dentro da barriga, e nas paredes do intestino, a gordura, José. Aí o intestino come toda a gordura, por isso que a barriga murcha. Jesus não tinha barriga, Jesus era magrinho, fininho. E Jesus era tão
Imagina, a fome que Jesus teve foi aquela fome assim, sabe? Total. Jesus ainda comeu água de coco. Jesus não tomou nada. Olha, quando você consegue sobreviver 40 dias sem comer e sem beber, é uma coisa absurda. Principalmente para quem é magro. Eu não aconselho jamais a Vera fazer um jejum de 40 dias. Ela vai sumir como um foguete. Mas entenda o seguinte: Jesus fez esse jejum. Jesus estava fraco. Jesus estava fraco na carne, mas forte no espírito. Fraco no corpo humano, mas forte com a autoridade de repreender Satanás. Fraco como pessoa, mas forte como filho de Deus. Fraco como homem, mas forte no espírito. Fraco, mas forte. Frágil, mas gigantemente poderoso. Antes de Jesus começar o ministério e fazer a escolha dos 12 discípulos, não segredaneja. Eu vou ensinar vocês como é que vem isso. Como é, Jesus? É começando orando e jejuando. Glória a Deus. Entenda bem, quando Jesus começa a jejuar, o diabo vai tentar ele. O projeto de Satanás era, assim como ele derrubou Adão e Eva lá no jardim, também derrubar Jesus. Só que ele se enganou, irmão, que Jesus era Deus encarnado. No dia que Satanás ganhar de Deus alguma batalha, deixa de ser crente. No dia que Satanás ganhar de Deus alguma guerra, para mim, perdeu a graça do Evangelho. Eu só sirvo a Jesus porque eu creio num Deus que não perde batalha para Satanás. Você percebe que Jesus, ele começa o ministério escolhendo os discípulos. Quando ele começa o ministério escolhendo os discípulos, ele escolhe 12. Dos 12 ele escolhe 3. Dos 3 ele escolhe 1. Os 12 eram os que viviam mais próximo a ele. Os 3 eram os que viviam mais próximo ainda. E João vivia colado com ele. Entenda, perceba bem, Jesus começa o ministério, faz um milagre lá no casamento, transforma a água em vinho. Aí Jesus continua o ministério, aí sai curando leproso, sai curando cego, sai curando coxo, sai ressuscitando paralítico. E a fama de Jesus cresce. Mas Jesus não veio à terra para ficar famoso como curandeiro, coisa desse tipo. Jesus não veio à terra para ficar famoso como alguém que ressuscita mortos. Jesus não veio à terra para ficar famoso como alguém que faz cego ver. Jesus não veio à terra para ficar famoso porque ele levantou um homem de 38 anos lá em cima de uma cama. Jesus não veio à terra por nada disso. Jesus veio à terra simplesmente para cumprir aquilo que João disse no capítulo 3 do seu livro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Adão cai, a gente está lascado. Quando Adão cai, a gente está perdido. Perdido. Só que o diabo não sabia, queridos irmãos, que Jesus tinha que Deus tinha um segundo plano. A Bíblia diz, Paulo falou, que Deus tinha o plano da salvação desde a fundação do mundo. Deus fez o homem sabendo que ele ia pecar. Deus é a única pessoa que faz as coisas sabendo que vai dar prejuízo. Porque, sinceramente, eu jamais compraria essa caixa sabendo que um mês ela ia quebrar e ia dar dor de cabeça para consertar. Você só compra um negócio sabendo que vai durar. Se você sabe que vai quebrar, você não vai investir dinheiro para comprar. Comigo você foi diferente. Jesus investiu mesmo sabendo que era incompleto. Porque eu não vou negar para você não presta não. Eu não presto nada não. Pensa no cara que não presta. Eu. Aí Jesus olha para mim e diz, mas eu vou querer você lá no sertão. E você pensa, irmão, no seu irmãozinho, a gente só ficar do cabelo com os olhos verdes? Não, o senhor não presta não. Não presta não, filho. Mas sabe o que faz a gente prestar? O sangue de Jesus. Aí o homem pecou. Aí Isaías no capítulo 53 diz: quem deu crédito à nossa plantação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele veio, seu servo, como a erva daninha que cresce no deserto. Mas olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para o que o desejássemos, porque ele era sem beleza, sem formosura, não era ninguém o achava bonito e atraente para que chamasse a atenção, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi maltratado pelas nossas iniquidades, ele foi açoitado pelos nossos pecados, ele foi rejeitado por causa das nossas iniquidades. Ninguém olhava para ele e queria admirá-lo, porém
Ei, Deus colocou sobre si todo o pecado da humanidade, toda a enfermidade, toda a miserabilidade, tudo que não presta, Jesus levou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e cada vez que ele passava passo a passo nas ruas estreitas de Jerusalém, com a cruz nas costas e sendo açoitado, cada vez que ele dava um passo, eu e você era sarado dos pecados. Perceba bem, a promessa de salvação ela vem lá do Gênesis, do capítulo 2, quando Deus disse: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Ei, há uma história que é de se acreditar. Quando Jesus passa por todo o processo, e eu estava pensando, as pessoas dizem: fulano está respondendo um crime injustamente. Ele não fez. Ele não estuprou a fulano, ele não roubou o fulano, mas está preso por causa disso, por causa da mentira, por causa de calúnia. Ele está pagando injustamente. Ei, injustiça não começou de hoje, não. Injustiça começou desde o tempo de Jesus. Ele foi crucificado. Qual foi o que Jesus fez? Porque curou? Porque libertou? Porque ressuscitou o filho da viúva? Porque curou um coxo? Qual o crime que Jesus fez para ser julgado? Só qual foi o crime que Jesus fez? Nenhum. Mas mesmo assim, ele suportou a cruz. A agonia de Jesus foi tanta, velho, porque ele sabia que ia passar. A maior dor que eu já senti foi quando fizeram uma raspagem e em seguida arrancaram minha perna. Pense numa dor. Eu não esqueço nunca que eu abri os olhos e via tudo escuro. E o médico disse que eu ia morrer. Eu ouvi, eu de olho fechado, eu ouvia: vai aguentar não, vai morrer. Vai aguentar não, vai morrer. E toma injeção, toma injeção, toma injeção. E eu de olho fechado. Aí quando eu abri o olho, via tudo escuro. Pense numa dor. Eu não sabia se eu estava com a perna sem a perna. Eu não sabia se já tinha operado ou não. Eu não sabia como é que estava a situação depois de cirurgiado. Eu sei que o negócio doía. E aplicava morfina, e eu tomei 60 comprimidos de morfina, e tomei mais não sei quantas injeções de 3 em 3 horas de morfina e tramal, e a dor matando, Eu acho que se eu soubesse o processo que eu ia passar, eu tinha dito: deixa eu morrer, que é melhor do que passar por isso. Porque como eu sabia quando eu ia, quando eu morresse, como eu sabia, não, que eu sei que eu devo. Aí eu morri para Jesus. Aí eu deixava esperar passar mais 3 dias, a bactéria subir para baixo do corpo. Eu morri. Eu não sabia o processo de dor que eu ia passar. A diferença é que Jesus sabia. O José Jesus levou 117 chicotadas. Só que esse chicote era um chicote com 6 tiras, e na ponta dessas 6 tiras tinha pedaço de osso de carneiro. Jesus era um sujeito magro, mas magro mesmo. Agora você imagina que cada chicotada eram 2 soldados que batiam em Jesus. Um do lado esquerdo e outro do lado direito. Porque quando um do lado direito descia o chicote nas costas de Jesus, o do lado esquerdo estava subindo o chicote. Quando do lado direito estava subindo o chicote, o do lado esquerdo estava descendo o chicote. Ou seja, as costas de Jesus não teve 1 minuto de descanso. Daqui até onde dá 600 metros, irmão? Daqui até onde dá 600 metros? De um poste desse a outro são 50 metros. 50. Aí você calcula 600 metros. Foi o percurso que Jesus andou. Isso. 600 metros. Jesus pesava cerca de 70 a 80 quilos. O Paulo, que ficou em pé da cruz, pesava cerca de 60 quilos. Juntamente com o Paulo, que cruzou a cruz ficou pesando mais ou menos 170 quilos. Imagina um homem magro, apanhando do jeito que Jesus apanhou, e andando, e ainda por cima arrastando 170 quilos. Aí Jesus, no momento, caiu. Teve que receber ajuda para poder carregar a cruz. E imagina se fosse eu que estivesse lá. A revolta que eu não estava vendo aquele crime sendo cometido sem eu poder fazer nada. Os discípulos, tudo fugiu. Só ficou de novo. Os 12 que disse: eita, mestre, eu gosto do mestre, eu dou minha
maravilha pelo mestre, é porque o mestre é o cara. 15 dias antes, Jesus tinha entrado montado num jumentinho sendo aplaudido. Esse é o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, esse é o cara. 15 dias antes, 15 dias depois, a mesma multidão que aplaudiu Jesus entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, estava dizendo: crucifique, ele é um miserável, ele é um bandido, ele não fez nada que preste. E eu acredito que entre aqueles que estavam dizendo crucifica, tinha pessoas que foram curadas por ele. Aleluia. Olha o tipo de pilantragem que eles passou. Aí pegam 150 espinhos. Cada um tem 12 polegadas. Vocês entendem polegada, né? 12 polegadas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E 150 espinhos são enfiados na cabeça de Jesus. Aí acham pouco, aí chegam assim com uma espada e fazem assim, para entrar com vontade dele. Aí Jesus está com as costas 100% feridas, de cima a baixo, com fratura exposta. Aí pegam um prego de 12 polegadas e apregam nos pés de Jesus, nas mãos de Jesus. Só que não apregam aqui, como aparece lá, apregam aqui. Apregam nessa região. Aí chegam nos pés de Jesus, botam um em cima do outro e toma um martelo. Isso, a cruz está deitada, viu? Agora você imagina, depois de Jesus pregado, botar ele em pé. A dor que não foi. E a Bíblia diz que Jesus não abriu a boca para dizer nada. Sabe por que o crucificado não foi eu, Jesus? Porque se fosse eu no lugar de Jesus, ele é cambada de miserável, infeliz, desgraçado. Vai estar ali aquele que andou me acompanhando. Cadê o Pedro que me enganou, aquele desgraçado? Que me traiu? Cadê o Judas que me vendeu? Cadê o Tiago que eu não estou vendo aqui? Cadê o Bartolomeu que não está aqui? Jesus ficou calado. Você imagina? Aí Jesus em pé na cruz, o joelho dele está dobrado. Ele não pode esticar o joelho, porque tem prego nos pés, para estirar a perna. Ele tem que ficar dobrado. Não pode encostar as costas na cruz, porque as costas estão todas sangrando e feridas. Não pode encostar a cabeça na cruz, porque senão os espinhos vão entrar mais ainda na cabeça dele. Não pode virar a cabeça para frente, porque se virar a cabeça para frente, força os braços e os pregos aqui vão doer mais ainda. Aí Jesus passa 3 horas nessa situação. Ele é colocado na cruz meio-dia. Até 3 horas da tarde passando por isso. Pensa. Aí, quando Deus olha para Jesus, aí ele vê, José, o pecado do mundo todo em Jesus. Ele vê o pecado que eu já cometi, que eu ainda vou cometer, Jesus já levou. Ele vê o pecado do irmão Adão, vê o pecado da Tânia, vê o pecado da Laís, vê o pecado da Vera, vê o pecado da Eliédia, vê o pecado do mundo todinho de Jesus. Aí Deus não suporta ver pecado, irmão. Não suporta. Por isso que a Bíblia diz que Deus fez o quê? Deus fez o quê quando viu olhou para Jesus e viu Jesus cheio de pecado? Foi o que ele fez? Virou as costas. Você já imaginou? Foi o único momento aí que o pai olhou para o filho e disse: eu não quero nem ver. Eu não estou enxergando ninguém, eu só estou vendo pecado por cima dele. Se aqui vocês colocassem um bocado de lençol em cima dessa caixa, cobrindo essa caixa, uns 10 lençol aqui em cima, quem olhasse não ia ver a caixa, ia ver isso? Lençóis. Mesma coisa foi Deus. Quando ele olhou para Jesus, ele não viu Jesus, ele só viu pecado. Pecado no rosto, pecado na orelha, pecado nas costas, pecado nos braços, pecado nas mãos, pecado no tórax, pecado, tudo que é lugar. Porque Jesus levou o pecado de toda a humanidade, de quem estava vivo, de quem estava vivo antes de Jesus nascer, de quem estava vivo depois que Jesus nasceu, de quem está vivo em 2000, 2022, 2024, 2023, em 90, 80, 70, do século passado, de todo o tempo, Jesus já carregou os pecados. Imagine aí um vício que Jesus estava. Estava nojo de ver. Aí o teólogo disse uma coisa que eu até concordo. Quem matou Jesus não foi os romanos. Quem matou Jesus foi Deus. Por quê? Porque
estava pronto para matar a humanidade por causa do pecado. Aí, imagina, Jesus se coloca no meio e diz: não, pai, não precisa matar não, eu morro por eles, eu morro para o Senhor dar uma outra oportunidade a eles. Aí Jesus morreu para Deus não matar a humanidade. Você já pensou nisso? Então quem matou Jesus foi Deus, não foi os humanos. Ele recebeu, exatamente, ele recebeu a ira de Deus. Por exemplo, vamos supor que no Brasil tenha pena de morte. Aí eu cometi um crime que é digno de pena de morte. Aí o irmão Adão chega para a justiça e diz: não mata ele não. A culpa é minha, eu assumo a culpa. Eu vou para a cadeira elétrica no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. Deus olhou do céu à terra e a vontade de Deus era matar a humanidade toda. Porque naquela época já existia homossexualismo, já existia lesbianismo, já existia toda essa fazenda que você imagina. Toda porcaria. Deus tinha amor. Mas Jesus disse: eu morro por eles. E quando Jesus vem, passa por todo esse processo, vai para um lugar, olha o lugar que Jesus morreu, um monte chamado Caveiro. Caveiro. Quando Jesus morre, velho, aí 3 horas da tarde, tudo ficou escuro. Tudo ficou escuro. No templo tem uma cortina que ia mais ou menos dali até lá, da grossura de mais ou menos 1 metro, a grossura da cortina. Quando Jesus morre lá, a terra toda fica escura, o sol deixa de brilhar. A cortina, que tinha 1 metro de largura, rasgou-se de alto a baixo. Toda a natureza protestou a morte de Jesus. Toda a natureza. O sol disse: eu não brilho. No momento desse eu não brilho. A natureza toda se apagou. Sabe por que o véu do tempo se rasgou de cima para baixo? Era Deus dizendo: meu filho pagou o preço da morte de toda a humanidade. Meu filho pagou. Então o acesso a mim está livre. Aí foi por isso que a cortina se rasgou. Agora deixa eu pensar com você, dando essa rápida reflexão sobre a morte de Jesus. Fala para mim, quem morrer sem Jesus, sabendo disso que eu estou lhe dizendo agora, você acha que Deus vai ter pena? Vamos supor aqui um exemplo. Eu sou pastor, vocês não sabem. Mas, vamos supor um exemplo. Em Maceió, eu adultero. Mas, todo sábado eu nunca estou aqui, quem sabe? Ninguém sabe. Eu conheço um rapaz que não é crente, mas ele me disse que passou 45 anos casado com a esposa. Sempre traiu a esposa por 45 anos. E ela morreu sem saber. Eu não vou lhe dar mais detalhes, porque quem assistiu o vídeo Mora do Lago vai saber quem é ele. Ele tem acesso a vários carros. Vários carros. Aí ele pegava o carro, saía de Maceió, saía de Rio Lago, vinha atrás da esposa em Pioca. Pegava o carro, vinha atrás da esposa em Barra Santo Antônio. Pegava o carro, vinha atrás da esposa em Praia do Santo. Longe. Nem a filha, nenhuma das filhas dele está viva hoje. Nem a esposa sabe. Ele me contou isso, quase chorando, perguntando a mim: e agora, o que eu faço? E ele não tem filho, não? Tem filho, mas ninguém sabe. Nem a mãe, nem a mulher morreu. A mulher morreu sem saber. Aí, vamos supor, eu sou pastor aqui, sábado domingo eu estou aqui de novo. Só que, durante a semana,
Eu vou para Maceió, fazer fisioterapia, fazer. E nesse meio tempo, eu tenho uma amante em Maceió. Se cuida, pastor. Olha o braço. Aí, Jesus volta ou para mim, ou eu morro, ou Jesus volta para a igreja e todo mundo sobe. Chega lá dentro de Deus. Aí eu vou chegar, Deus, perdoa. Eu adulterava lá debaixo, lá no bastidor, ninguém soube. Mas quando eu chegava em Giraldo Ponciano, Rosa Luxemburgo, eu cantava, eu pregava, eu ensinava, eu ia para sete casas, eu tentava o máximo cuidar do povo, eu visitava. O que é que Deus vai dizer para mim? Sai de perto de mim, miserável, o fogo eterno. Porque tu sabia a verdade e não praticava. Jesus não vai dar colher de chá para mim, para você, nem para ninguém que conhece a verdade. Deixa eu só fazer você pensar. Algumas coisas dão característica que Jesus está voltando. Duas já se cumpriram. Eu vou dizer só uma para não tomar tempo. A construção do terceiro templo já está feita na Arábia Saudita. Lá no terceiro templo são mais de 145 mil metros, onde o Papa quer reunir todas as religiões em uma só. Aí lá, uns 145 mil metros, tem uma sinagoga para os judeus, uma igreja cristã para os evangélicos, uma igreja católica para os católicos, uma igreja budista para os budistas. De toda a religião lá tem um templo. Para lá ser o centro de todas as religiões que existem no mundo. De todas as religiões que existem no mundo, lá tem um templo. O que é que querem com isso? Fazer uma só religião. Já está pronto o templo. Já está pronto. Outra coisa que está acontecendo, que é o sinal que Jesus está voltando. Israel está em guerra com Hamas. E onde começou uma guerra do Israel com a Síria. Outra situação que está acontecendo, bem perto de acontecer. Os Estados Unidos está faltando pouco para entrar em guerra contra a China. Outra coisa que está bem perto de acontecer. Já está se falando uma grande pandemia em 2025. Outra coisa que já está acontecendo. Estão chipando as pessoas, já está sabendo? Vão lhe chipar? Dá um chipzinho ou aqui, ou aqui. Documento? Tem documento aqui, rapaz? O chipzinho tem lá todas as informações. Se você é casado, solteiro, viúvo, seu nome completo, CPF, RG. Tem documento mais não. Aí quando chegar lá, vai ter uma máquina que você só entra no supermercado, depois que você botar a deixa na frente da máquina, a máquina lê o chipzinho. Ou botar a mão direita. Está aí. Isso é para 26. Em 28, essas Bíblias que a gente tem, tchau, não vai ter mais não. Sabe o que vão tirar lá da Bíblia? Que Deus é contra o homossexualismo, que Deus é contra o lesbianismo, que Deus é contra essas coisas. Vão tirar da Bíblia, tchau. Vão mudar a Bíblia está ultrapassada. Essa Bíblia que a gente tem hoje vai ser acabada amanhã. 2028. É o prazo máximo. Já existe o dinheiro. Em 2025 você não vai ter dinheiro de papel. Já o dinheiro de papel, irmão Adão, você vai ser obrigado a ter um celular. Porque dinheiro de papel não vai ter em 2025. Já existe o Trix, que é o dinheiro, o real digital. É o real bom? Digital. Glória a Deus. Digital. Não tem dinheiro não. Nós que não conhecem, então é Já o dinheiro. Eu quero receber via Pix. Papel? Tchau. Não, filho. Aliás, você vai assinar um documento em papel em cima de um tablet que você vai botar o seu dedo, digitar o seu nome, escrever lá. Papel não existe, não. Sabe o que é isso? Quando todo mundo tiver chipado, tudo tiver digitalizado, todo mundo tiver no computador, aí o governo vai saber aonde o senhor está, com quem está, por que está, que hora foi, que hora veio. Filho, Jesus está voltando, só não vê quem não quer. Eu vou dar mais detalhes aqui para você não ficar assustado, mas o negócio está feio.
Tá feio. Sabe o que eles estão inventando? Através desse chip que eles vão botar? Um sistema chamado sistema biológico emocional. Esse chip vai controlar, através dos computadores, ele dizer assim, vamos botar uma crise de ansiedade na população. Todo mundo que está chipado, através do computador, ele vai colocar energias microsomáticas que vai deixar você ansioso, depressivo, alegre, feliz, triste, angustiado. Do jeito que ele quiser deixar a população, ele vai deixar. Jesus está voltando, filho. As pessoas estão afastadas de Jesus, não percebem a realidade. Quando tiver o domínio tomando conta, como está? Eu já disse a minha esposa, tá? Eu não sei se eu vou ficar vivo daqui para 2030, porque tem tanta coisa vindo aí, que eu não sei. E se Jesus vier, como é que eu estou? Ah, mas você tem medo? Não tem medo não, estou só avisando. Tenha cuidado. Jesus vem vindo aí. Tem gente que disse a mim, não acredita não, desde a minha avó, que eu escuto dizer que Jesus vem. É. Bom, continue sem acreditar, o problema não é meu. O negócio está feio. Aí, Jesus sofreu, da forma que sofreu. Se eu acho que ele vai dar colher de chá para mim quando chegar lá. Tá bom, Júnior. Eu sei que você adulterou lá em Maceió, mas em geral você fez um bom trabalho. Olha, diga para ninguém não. Vou abrir essa vagazinha para você, viu? Entra aí, entra. Não entra ninguém não. Você acha que vai ter essa coisa de chá? Não. Ou eu me arrependo aqui dos meus pecados, ou depois que eu morro, já era. Infelizmente, esse povo, a gente diz assim que a gente é ser humano, a gente não entende porque Jesus não curou a irmã Cida. Mas eu digo para você uma coisa, eu estava triste até hoje se eu não tivesse aceitado Jesus. Eu só não estou triste hoje, porque eu sei que se eu fechar os olhos aqui, eu não encontro mais lá. Daí a vida da gente não é aqui. A vida da gente é depois que a gente morrer. Porque você não mata na igreja 80 anos, 90. É por isso, pastor, que eu pedi aquele louvor, o 526, que era voltava ali. Até em casa ela estava louvando. Chegasse lá, eu chegava lá e ela estava. Porque, entenda uma coisa, 90 anos, eu estava fazendo o cálculo da minha idade, eu já vivi quase 17 mil dias, irmão Adão. Quase 17 mil dias. Então, se eu viver mais 43 anos, eu vou viver 17 com 17 dá 34, né? Eu vou viver 34 mil dias. Se eu viver 34 mil dias, eu vou viver 86 anos. Mas eu vou morrer. E o que está dentro de mim, que é um negócio chamado Espírito, nunca vai morrer. Se eu for para o céu, isso é forma de linguagem que eu vou. Eu indo para o céu, eu vou viver no paraíso, eternamente, sem sentir nada, com a perna boa aqui no lugar, sem andar com deficiência, sem a gordura que eu estou, sem a barriga desse tamanho, parecendo ter um menino dentro. Eu vou viver no céu, vai ver. E se eu for para o inverno? Estou lascado. Imagina, aliás, uma carne dentro de um fogo direto sem cozinhar. Só se derreter. Não derrete não, velho. É cozinhando direto. Aí não depende não, filho. Eternamente cozinhando dentro do fogo. Tudo isso por quê? Porque rejeitou o sofrimento de Jesus. Eu não entendo porque as pessoas rejeitam Jesus. Porque a eternidade não existe. Está por aqui. O dia está chegando. O calendário está chegando. Eu fui no médico esses dias e ele ficou meio assustado. Porque ele descobriu que na minha bexiga. Foi na bexiga, foi? Sim, mas a urina fica na bexiga. Na minha urina, irmão, no Adão, era para ter uma 1.200 bactérias. Sabe quantos tinha? 55 mil. Ele ficou assim meio assustado. Alguém disse, como é que tu está vivo ainda? E ele diz, olha, perdi um paciente há pouco tempo com esse mesmo problema aí. Animador, né? É.
Ele tem pena de qualquer um. Que é assim. Ele me disse isso. E eu ri para ele, né? Eu digo, não se preocupe não, doutor. Se eu não vier na próxima consulta, eu mando meu santinho. Então, a pergunta é, você tem certeza quando você vai? Eu passei nem a história do outro, mesmo no pé. Mas, velho, quem aceita é Jesus. Você precisa ter, eu preciso ter. Jesus morreu não foi para ficar na história como o homem que morreu crucificado sem dizer uma palavra. Pelo contrário, ele disse, está consumado nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Quando ele disse isso, aliás, ele estava dizendo, Pai, aquela dívida que a humanidade tem com o Senhor, eu estou pagando. É por isso que quem rejeita esse pagamento que Jesus fez e deixa Jesus no canto e rejeita ele naquele dia, não tem retorno. E como eu vivo de vez em quando com sintoma de infarto, no mês passado eu fui bater no hospital com sintoma de infarto. Aí eu sei que o infarto, se ele for fulminante, é 10 segundos vivo. Não dá tempo nem de pensar. Eu tenho que viver preparado. Amém? Valorize Jesus. Dê prioridade a Jesus. Como aqui tem pessoas que estão afastadas de Jesus, eu não posso deixar de perguntar. Você quer voltar para Jesus hoje? Amém? Com licença de todos. Senhor, nosso Deus, dou-te graças pelos irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, não deixe que ninguém de Rosa Luxemburgo passe dessa vida para outra sem te aceitar. Pai, que a tua palavra possa ser como um martelo que quebra a pedra. Que nós possamos entender o preço que o Senhor pagou. Que nós possamos entender o que o Senhor sofreu pela gente. Que nós possamos entender que o Senhor ressuscitou. Que nós possamos entender que o Senhor está vivo e nos escuta. Pai, me faz um crente melhor. Um crente mais convertido. Um crente mais firmado em Ti. Um crente mais decente. Um crente mais honesto. Um crente mais original. Pai, me faz um crente que encha o teu coração de alegria. Pai, dá oportunidade para esses irmãos que estão aqui e estarem amanhã. Eu sei como é difícil o retorno, mas dá força, dá vigor. Eu agradeço por aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, que possam estar aqui amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você e a sua casa, não só hoje, mas todos esses dias. E você diz? Amém. Você diz? Amém. Você diz? Amém. Deus abençoe. Até amanhã.